E no vídeo de hoje é um vídeo muito especial, como não podia ser diferente, o primeiro vídeo de 2024. No vídeo de hoje eu vou trazer um depoimento muito forte, um depoimento para quem acompanha o canal, já viu o caso Marcela. Se você está chegando pela primeira vez, olha esse link aqui, que você vai acompanhar o Pó de Santo, que é um quadro aqui do canal, que é Conversando com o Pai de Santo. E em 2 ou 3 episódios eu entrevistei a Marcela e ela contou um pouco sobre o caso dela. Houve afastamento de rival, houve vários trabalhos que foram feitos, inclusive amarração, para chegarmos finalmente no objetivo que chegamos agora no mês de dezembro. Então eu sei que ela foi escolhida pelas entidades para ser esse exemplo a ser trazido, e eu estou trazendo para vocês o episódio final, no qual eu vou abrir a minha conversa com ela no WhatsApp o máximo que eu pude, mantendo o sigilo, para que vocês vejam, se coloquem no lugar dela, acompanhem toda a evolução do caso, tudo o que aconteceu. Eu pedi a vocês para não olhar com um olhar de julgamento, e sim com empatia, porque o sofrimento é de cada um, a pessoa passa pelo problema da forma que ela consegue. Então muitas das vezes eu tento argumentar, eu tento conversar com ela, mas a decisão sempre cabe à pessoa. Então acompanhe até o final do vídeo e se surpreendam com tudo o que aconteceu. Saibam que um mês antes do resultado ela estava prestes a desistir. Então vem comigo e vamos lá. E direto ao vídeo, na sexta-feira, dia 1º de setembro de 2023, ela me procurou agradecendo pela última conversa que tivemos no Pó de Santo, né, que foi a conversa que eu já deixei o link aqui para vocês. Ela disse que ficou feliz, que está mais calma, que eles vão viajar também. E, enfim, um acompanhamento normal, uma conversa entre mim e ela. Eu estou tentando mostrar o máximo para vocês, vou tentar até a surpresa que foi o final, mostrar exatamente o que ela passou, o sentimento que ela teve, né? Então, como vocês podem ver, o máximo que dá, claro que com sigilo tive que cortar algumas coisas, mas o máximo que dá eu tô mostrando. Já estamos no dia 2, ela falando da viagem que ela fez, no domingo, que é o dia de descanso, né? Então ela manda as mensagens sabendo que eu vou responder ela, no caso, no dia seguinte. Ela contando do sofrimento, de toda aquela angústia, problema da rival, que já é um caso que a gente já vinha trabalhando, né? E, como sempre, a pessoa que está no problema, a pessoa ela interpreta, a pessoa ela vive aquilo conforme o que ela sente, mas nem sempre, pessoal, o que a pessoa está sentindo, no caso ela, é o que realmente está acontecendo, tá? Então, como eu falo, o poder das entidades, que para ela confiar que a rival não vai ser novamente uma realidade. E ela agradecendo, né, pelo suporte, pelo apoio que eu venho dando a ela. Então, mais pra frente, já dia 8, ela pedindo para dar uma consultada nos trabalhos, toda sexta-feira, para quem não sabe, né, é o dia que o santo vem em terra, que eu faço esse tipo de acompanhamento também, para todo mundo que faz trabalho comigo. E eu disse que sim, que iria ver, que ia passar para ela na sequência, e ela contando as coisas ali referente à vida dela. Eu pedindo que ela pensasse positivo para que as coisas aconteçam, né, mais rápido. Eu sei que muitas pessoas não conseguem pensar positivo e ter uma forma otimista de ver as coisas porque estão no problema. E é o caso dela, né? Então vocês podem ver que acontecem muitas coisas. Aí, um ponto bem importante, que ela fez um teste de gravidez e deu positivo. Eu perguntei se ela estava feliz, ela disse no primeiro momento que não, estava com medo. Eu falei que é natural, né? Porém, uma bênção. Ela disse que ele não queria filho, que estão planejando outras coisas. Nem tocando assunto de casamento ele tava, que tirar um filho. Então, tem a questão do visto também, né? Que ela era uma estrangeira, né? Nos Estados Unidos. Então, é uma situação que nela gerou muito medo. Eu mandei alguns áudios para tentar acalmar ela. Ela já tinha passado por um aborto no passado, né? E é um assunto que eu já tinha conversado com ela, que se ela tivesse uma segunda chance, que ela tentasse seguir em frente. Como um espiritualista que sou, né? Avisei ela sobre a questão do aborto, né? Ser um problema espiritual, porque filho, independente, né, das circunstâncias quando ele vem, né? Ainda mais eles que tinham um relacionamento consensual, é uma bênção.
E ela pediu para agendar uma consulta para ver sobre isso também, e assim fizemos, né? Fizemos o agendamento. Aí no dia seguinte ela falando que teve uma conversa sobre casamento, que ele não quer. E eu conversando com ela, né? Tentando acalmar. É nítido que ele tá em dúvida, é nítido que ele tem sentimento, eles já tinham conversado sobre casamento, só que daí fica naquela, só uma conversa e não evolui. E ela ansiosa para que isso aconteça, porque ali na questão do visto, agora tinha gravidez também, e algo que ele não queria, nem ela queria, não era o momento, né? Foi realmente uma coisa que aconteceu, e isso, de certa forma, mexeu muito com ela, com tudo aquilo que ela vinha planejando e ele também. Ela é naturalmente muito nervosa, frustrada, com muitas inseguranças, como vocês podem ler na conversa, um momento total de desespero, né? E aí que eu falo quanto é importante ter um acompanhamento, ter alguém para conversar. Às vezes é um assunto que ela não pode falar com familiar, não pode falar com amigo. Então, na verdade, ela comigo se desabafava, né, sobre isso também. E a questão da gravidez é algo assim que realmente foi um baque muito forte, tá? Então, como vocês podem ver aí, ela estava bem ansiosa para fazer a consulta, né? E a gente vai fazer o agendamento para ver sobre isso, né? Eu, quando soube da gravidez também, me preocupou um pouco, né? Porque eu sempre falo que a gente espiritualista pega a situação de um jeito e as coisas vão acontecendo e a gente vai ter que ir moldando, né? Os trabalhos também. Então aí vocês vejam tudo que eu falo para ela, da evolução, que praticamente já estavam falando em casamento, que na vida é tudo por etapas, que na hora certa eles vão casar, que ele vai querer. Então tudo isso que eu tô falando para ela, pessoal, agora é realmente aquilo que eu vi com os guias. Novamente falei da questão do aborto, né? A minha opinião, porque eu dou, claro, o apoio como pai, como profissional, mas também dou um apoio como pessoa, né? Então, eu realmente nessa situação me coloquei contra, né, a questão do aborto, mas claro que é uma decisão que não cabe a mim. Eu sempre tenho que ser aquela pessoa que vai ajudar, vai dar o suporte, não vou julgar ninguém, mas é natural que eu, eu desse minha opinião ali como pai e como amigo também, né? Porque eu tenho empatia por todo mundo que está em processo comigo. E novamente falando sobre a questão do bebê, que né, é uma missão que foi dada a eles, que todo sentimento de medo ia passar. E ela contando os medos dela também, né? Então essa conversa ela é boa para desabafar, para ver também uma opinião. Então isso é um acompanhamento, pessoal. Isso é são coisas assim que vão acontecendo e de certa forma a gente tem que ir dando também suporte para tudo, né? Então, muito do trabalho aqui é ouvir e orientar. Ela pergunta se vai afetar as magias, falei que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Pedi para que ela refletisse, ele falando que realmente não quer ter, né? E eu disse que acredito que ele aceitaria. E é uma situação que virou um dilema, né? Porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente nunca entende no primeiro momento por que tantas coisas acontecem ao mesmo tempo, a não ser com o passar do tempo, né? Então isso a gente vai ver aí na sequência do vídeo, do desfecho dessa história. E ela disse que tinha descobrido muito pouco tempo, né, de poucas semanas. E isso é algo assim que realmente é um baque, né? Um divisor de águas na vida de qualquer pessoa. Ainda mais morando em outro país, estando insegura, com documento para vencer. E então é algo assim realmente desafiador na vida da pessoa. E ela falou que tá querendo coragem para contar para ele. Eu pedi que ela refletisse novamente e fazendo a minha parte. A minha parte, como eu falei, é sempre conversar, orientar, nunca impor nada. E ela me contando o ponto de vista dela, né? Eu novamente falando a minha opinião. Mas no fundo o que vai valer sempre, pessoal, é o livre-arbítrio de vocês que me procuram, tá? Então eu sempre vou tentar conciliar, vou tentar argumentar e dar um conselho. Mas nem sempre o que eu passo as pessoas seguem, né? E tá tudo bem, porque o livre-arbítrio é de cada um, né? Eu sou um conselheiro, não um ditador.
E ela faz perguntas se algum consulente já teve filho depois da amarração. Eu falei que sim, né? Isso é bem comum. E novamente perguntando a questão do aborto, se haveria consequências irreversíveis para os nossos trabalhos, né? E eu falei que um ataque espiritual, né? Mas são coisas diferentes, né? Questão de trabalhos amorosos, disso. Ela me falando também das questões pessoais dele, né? Que ele faz uso aí de algumas coisas, só que não é nada muito forte, nada que pudesse deixar, vamos supor assim, ele fora da razão, assim, uma coisa muito forte, né? Uma coisa assim, química, né? E orientando da melhor maneira, ali como vocês podem ver ali. Pessoal, quando vocês quiserem pausar o vídeo, pode pausar, mas vocês podem ver ali com detalhes o sofrimento dela, né? Então, ela é a parte branca ali da conversa, ó, como vocês podem ver. E aqui ela fala que ele tá carinhoso, que ela é uma pessoa prendada, então é uma ótima esposa, na verdade, já vem sendo, né? Porque estão morando juntos, mas não há uma formalização, não há um compromisso selado, né? Algo que é fundamental para uma mulher, ainda mais na situação que ela se encontra, né? Se encontrava, no caso, prestes a ficar ilegal. Então, ela falando que o aniversário dela vai ser semana que vem, e não vê muito empenho da parte dele. Enfim, coisas, reclamações de mulher, né? Então, isso é super comum, né? Cada pessoa ela vai ter uma reclamação em relação ao seu par. E ela também não é diferente, né? Então, isso é uma coisa bem comum, todo casal passa por isso, não é um bicho de sete cabeças. Então, como vocês podem ver aí, talvez é o que muitas pessoas também enfrentem aí na vida de vocês, né? Vocês estão me assistindo, estão em processo de trabalho. E eu argumentando, aconselhando. E vocês vejam, 8 de novembro, ó, a gente conversando, falando que vai mudar as coisas. Vocês vão ver o que vai acontecer em breve no vídeo. Daqui a quanto tempo que a gente vai ter o resultado final. Então aqui novamente a gente conversando no dia 9 de novembro, a gente já pulou pro dia 13. Tive que cortar um pouco do vídeo porque falava algumas coisas confidenciais. Ela pedindo para eu dar uma consultada, querendo fazer uma nova consulta comigo. E eu falando que tudo bem, que vou consultar, que a gente pode também agendar uma nova consulta. Enfim, aqui é mais a parte de ela querendo agendar uma consulta mesmo para ver o acompanhamento. Tem a questão do aniversário dela também. Então é ciclos, né, na vida. E é sempre bom fazer uma consulta para ver como as coisas estão acontecendo, né? Então ela é ansiosa para saber o que as entidades falaram. Ela falando que o aniversário dela vai ser em breve, né? E ela manda péssima notícia dizendo que não ganhou nenhum presente, que ele não comprou nada, que apenas saíram para comer, que ela ficou chateada, que ela conversou muito sobre o casamento com ele, ele não quer, não sabe o que fazer. Preocupações financeiras, ou seja, preocupações, pessoal, isso é de um casal, é de uma pessoa assim que se sente sozinha, com dificuldades, com problemas. E ela dizendo que está prestes a desistir de tudo. Veja como é, pessoal. Em novembro ela está dizendo que está prestes a desistir de tudo, né? E ela com muito medo de ficar ilegal. No aniversário dela ela passou tensa, se frustrou que não ganhou presente. Então veja como parece que a fé é testada, né? Ela teria vários motivos para desanimar, para desistir. Quem já acompanhou os outros Pod Santos que ela deu entrevista sabe do que eu tô falando, né? Que eu sei que tem muita gente que acompanhou o caso da Marcela. E vocês vejam que no final do ano ela vai ter uma surpresa grande, né? E eu falando para ela pensar de uma maneira positiva, abrir a mente dela. Ela tá muito focada no problema, muito focada nas coisas negativas que estão acontecendo. E para quem sabe do caso, né? Sabe que ele era mulherengo, sabe que tinha rival. E a gente conseguiu passar por todas as etapas, né? Então a gente estava bem avançado já na questão dos trabalhos e sabia que estava prestes a acontecer o resultado final a qualquer momento, né? Então eu sei, porque as entidades muitas das vezes, né? Eles falam em metáfora, mas a gente já sabe, né? A gente sente. Eu tentava passar isso para ela, mas não é fácil lidar com pessoas ansiosas que estão com decisões para tomar, né? Eu queria que vocês observassem também uma coisa bem legal nesse vídeo importante, é o seguinte,
que eu sempre falo da virada de ciclos, né? Então você veja, o mês de novembro, penúltimo mês do ano de 2023, já tem um ciclo para virar na vida dela e vocês vão acompanhar, ó, o que vai acontecer em breve. Até o final do ano ela vai ter o que ela tanto espera. E vocês vejam que nesse ponto, nesse dia 17, ela estava bem mal. Estava bem mal porque passou aniversário, porque não queria saber de casamento, preocupações financeiras, preocupações, enfim, da gravidez também, né? Que é uma coisa que estava... Gente, tudo ao mesmo tempo, pense. A gente não pode julgar ninguém, tá? Mas se colocar no lugar dela, é bem difícil. O que ela passou é bem difícil. E gera muito medo, né? Pra quem já morou fora, já teve uma experiência, sabe que você ser estrangeiro num país, principalmente nos Estados Unidos, não é fácil, né? Há um preconceito com latinos-americanos, muitas das vezes. Então é algo assim que desestabiliza muito a pessoa, tá? E ela dizendo que ele chorou, implorou para ela não voltar. Disse que se ela voltasse, ele aceitaria e namoraria à distância, mas ele não queria que ela fosse. Ou seja, né, ele demonstra sentimento, só que a responsabilidade, ele ainda estava naquela dúvida, né? E é muito comum, né? Muito comum, né? Das pessoas pensam, ele não gosta de mim, tá em dúvida, mas na verdade a pessoa do lado de lá também às vezes fica insegura, né? E tem que tomar muito cuidado com o que a gente transparece, né? Porque às vezes ela transparece ansiedade, insegurança, ele sente lá e por isso ele fica um pouco retraído, né? Ela perguntou se tinha trabalho para casar também. Coisa normal. Agendou mais uma consulta, fez o pagamento ali, foi ter o comprovante. Tô pensando agora na minha cabeça que vou ter que desfazer tudo o que fizemos e seguir em frente. Olha só, o que ela me falou no dia 17. Falei que era um dia difícil, ó. Precisando levantar um dinheiro alto lá para as coisas dela. Enfim, dia 18, já 2 dias depois, ela falou que ele não vai casar com ela. Enfim, vocês podem ver aí como parece que as coisas vão, em vez de dar certo, vão dar tudo errado. E é aí que eu falo, pessoal, que é justamente nesse momento que você tem que manter a fé ativa, né? É a questão dos ciclos que eu falo. Tem um ciclo para virar na vida dela, para se iniciar em 2024. Eu sabia disso, tá? Então, observem agora o que vai acontecer em breve, porque aí estava talvez no ponto mais crítico, no ponto que ela estava pensando realmente em quase desistir. Então, aí a gente falando sobre outras situações, eu dando conselho para ela. E o bacana dela é que ela é teimosinha, mas ela me ouve. No fundo, ela me ouve, muitas das vezes, né? Não sempre. Mas o legal é que ela sempre procura ser melhor. E isso conta também. Porque o ser humano é falho. Vai ter vezes que ele vai falhar, ele vai se sentir desvalorizado, vai se sentir triste, né? E eu falei que eu acendi uma vela pra ela, porque eu senti isso, né? E realmente. E eu torcendo que as coisas se ajeitassem pra ela. Eu sabia que o momento que ela tá passando é muito delicado a vida dela. E muito preocupada com a volta pro Brasil, né? Então ela não sabia que uma decisão de vida realmente, tudo ao mesmo tempo, né? Gente, é bem complicado o caso dela. E no dia da consulta dela caiu a luz, deu tudo errado, você veja que não era para ser também. E tem o fuso horário nosso aqui do Brasil lá. Então você veja que ela é pacienciosa, ela entendeu, viu que realmente teve que não deu para fazer a consulta. E a gente foi tentando remarcar, ó, ela ficou doente. E novamente conversandinho e tal, vamos fazer mais uma consulta. Pedindo para que ela focasse mais nela. Ela dizendo que tá brava com ele, mas ele decidiu ficar. Eu falei que ele estava sendo egoísta e ele tá aqui comigo. Então, pessoal, eles brigam bastante. Ela também é uma pessoa assim que ela é bem sistemática. Então é aquela pessoa assim que gosta de arrumar casa, que gosta de organização, que é uma mulher assim, vamos dizer, cotidiana, né? Aquela pessoa que gosta de ajeitar as coisas, que não gosta de bagunça, gosta das coisas do jeito dela. E eles tinham bastante brigas por isso, né? Porque coisa que todo casal tem. Enfim, dando sequência no nosso vídeo, falando da consulta. Nas consultas, olha como estava enrolado nessa consulta. A gente não estava conseguindo fazer. Até que finalmente, né, no dia 28, nós conseguimos fazer a nossa consulta, seguindo o horário de Brasília. E ela até nesse dia, se não me engano, ela fez a consulta, ele estava do lado dela. Foi engraçado esse dia, porque ele não entende português, mas ela
Ela fez com ele mesmo. E até que no dia 6 de dezembro, pessoal, pausem agora, ó. Ela dizendo que, pai Rodrigo, bom dia, percebi que a Ivan mudou para outro estado, agora acho que é oficial, ela sumirá do mapa. Daí, boa tarde, amada, escrevi errado ali. Tudo bem, filha? Enfim, né, falando para ela que as coisas, né, é um sinal que ela foi longe dos trabalhos que fizemos, de afastamento, tudo aquilo que vínhamos buscando, estava acontecendo. Ela falando que as entidades não falham, então você vê, já estava prestes a desistir no dia 17, né, menos de um mês. Então, dando sequência no mês de dezembro, no dia 8, ela dizendo que ama ver meus depoimentos, sendo que ela é uma das escolhidas, né, que mais contribuiu aqui no canal com depoimentos, então ela foi usada pelas entidades. E ela falando que vai fazer o trabalho do casamento espiritual só em janeiro, que é um trabalho bem legal, que é feito depois da amarração, até gravei um vídeo aqui no canal, um dos últimos. E sabia que estava prestes a acontecer o casamento, né, entre eles mesmo. E é o que vocês vão ver aqui na sequência, tá? Falando que a positividade é trazer positividade. Aí no dia 3, olha isso que maravilha, pessoal. Pai Rodrigo, eu vou casar. Dia 13 de dezembro, eu não tô acreditando. Vamos marcar a data amanhã. Olha, 17 de novembro ela estava prestes a desistir, dizendo que ele não queria casar, menos de um mês depois eles iam casar. Aí, beleza, respondi, notícia maravilhosa, minha filha. Aí, acho que se não me engano, a gente fez mais uma consulta e não houve pedido formal com anel nem nada. Ele só decidiu, concordei, mas já estamos organizando tudo. Ele tá bem empolgado e muito feliz. Ele parece que é até a noiva nível de empolgação. Olha como mudou o caso dela. Tanto que eu pedi de paciência para perseverar na fé, tanto de conversa, eu tive que cortar umas partes, né, por sigilo, mas quantas conversas, quantas consultas, quantas questões. Aí ela dizendo, né, que houve uma briga entre eles, tá com ciúmes, e pedindo pra gente, pra acender uma vela, que o casamento vai ser 15 horas, de claro, né. Daí casou, finalmente casou. Maravilha, nosso resultado, gratidão, pessoal. Para quem assistiu os Podres Santos ali, sabe tudo que essa menina passou. E ela falando que sofreu um golpe de mãe de santo. E realmente ela tinha sofrido um golpe até vir aqui e conseguiu o resultado dela. Ver um vídeo gratificante, um vídeo maravilhoso. Houve sim o casamento entre eles, que era um sonho, o sonho da vida dela, que se realizou agora, recentemente. Então eu tô trazendo para vocês de antemão aqui um resultado que é muito recente, que foi agora no final de dezembro, para vocês verem, vocês que estão passando aí num fechamento de ciclo, né, que foi 2023, um novo início agora 2024, quanta coisa pode acontecer, você que está em processo, você que já vem trabalhando, fazendo trabalhos, como você, que vai tentar fazer um trabalho pela primeira vez, inspire nela, assim como ela em diversas vezes pensou em desistir, a gente aqui segurou na mão. E isso é espiritualidade com respeito, que é o que a gente prega aqui. O resultado pode ser que demore, o resultado final, demore alguns meses, sim. A gente tem que ser pezinho no chão e entender que cada caso ele vai ter um resultado no seu tempo. E o dela, o resultado final foi agora. Foi exatamente no fechamento do ano de 2023. Então para você aí que está iniciando um ano novo, com os mesmos problemas, né? E busca uma ajuda, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco. Na descrição do vídeo tem todos os meus contatos, as redes sociais também. Se você gostou do vídeo, deixa um comentário de gratidão, deixa uma sugestão de vídeo que eu vou considerar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo. Não esquece de deixar o joinha se gostou desse depoimento. E continue acompanhando nosso canal, que semanalmente vem vídeos novos e o conteúdo que eu trago é sempre voltado à espiritualidade. Eu sou o Pai Rodrigo, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero você no próximo. Até lá!